Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver juntos a questão de número 42 do vestibular da UEL, prova de 2026. Uma questão que abordava basicamente características de substâncias, principalmente falando do CO2, ok? Agora uma coisa eu tenho que pedir pra você, não é? Você nem precisa falar de CO2 para fazer isso. Sabe o que você precisa fazer? Se inscrever no nosso canal e já dá um joinha nesse vídeo, porque conteúdos bons como esse aparecem sempre por aqui e com certeza vão te ajudar a passar no vestibular, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! As atuais mudanças climáticas têm como principal causa o aumento da temperatura média no planeta Terra devido à concentração elevada de CO2 na atmosfera, levando à ocorrência de fenômenos meteorológicos intensos e anormais. Uma tecnologia para diminuir a concentração de CO2 é conhecida como captura e armazenamento de carbono, o CCS, como apresentado na figura a seguir. A tecnologia consiste na captura seletiva do CO2 emitido pelas indústrias através de filtros, seguido de sua liquefação. Isto é, o que é liquefazer? É tornar aquele gás líquido. Isso a gente faz resfriando e aumentando a pressão, tá? E injeção em reservatórios geológicos, como as formações rochosas porosas. Então ele transforma em líquido porque a gente pega muitas moléculas de gás e consegue juntar num só lugar, ao liquefazer. E ele injeta lá dentro de uma rocha, tá? Isso que é legal. Com o passar do tempo, o CO2 retido nas rochas pode se dissolver no lençol freático. Olha que legal. E aí o que ele vai colocar para nós? Ele fala bem assim, seria mais ou menos esse o esquema. Então, ó, a nossa indústria emite o CO2, esse filtro aqui, ele vai capturar, na verdade, vai liquefazer e mandar o CO2 lá para baixo, naquelas rochas, tá? Só que lembra que esse CO2 está liquefeito, isto é, na forma líquida. E ele fala bem assim, ó, em um laboratório, a captura de CO2 gasoso também pode ser feita em um cilindro contendo um suporte sólido poroso e um reagente químico. Então, por exemplo, eu quero aprisionar esse CO2, não é? O que eu posso fazer? Eu posso capturar utilizando um suporte, que ele fala aqui, e um reagente químico adequado. Ou seja, alguém que tenha afinidade pelo CO2 e possa transformá-lo em alguma coisa, conforme a figura a seguir. Aí ele coloca, aqui seria um CO2 sendo injetado, aqui está o suporte com o reagente, e aí esse cara vai ficar no suporte. Ele vai ficar grudado nesse suporte. Eu já vou contar, vou dar um spoiler para você, tá? A forma mais simples que a gente tem de fazer isso daqui seria transformar ele num sólido, mas eu não estou pensando em transformar em gelo seco não, tá? Eu estou pensando em reagir com alguém que forme um sal, tá? Um carbonato de alguma coisa, e aí esse carbonato, por ser um sal, ele ficaria sólido nesse suporte que está aqui. Essa que é a ideia desse processo, Com base no exposto e nos conhecimentos sobre química, assinale a correta. Vamos ver então a primeira o que ela dizia? Vamos lá? Alternativa A. O CO2 líquido, quando dissolvido no lençol freático, provoca o aumento do pH do meio aquoso. Claro que não, Quando a gente pensa no CO2, preste atenção. Nós sabemos que CO2, ele é um óxido, tá? Ele é um óxido ácido, também conhecido na química pelo nome de anidrido. Como assim, professor? Criatura, o CO2, ele tanto é um óxido ácido que quando você borbulha ele dentro da água, ele se transforma no ácido carbônico, o famoso H2CO3, E esse cara, por ser um ácido, se ioniza liberando H+, mais bicarbonato, que se ioniza liberando H+, mais carbonato. O que eu quero dizer para você é que a presença do CO2, ela acidifica o sistema, ela não alcaliniza. E é por isso que esse item está errado. Ele disse que a presença do CO2 aumentaria o pH do sistema. O que significa na química aumentar o pH? Não é que ele está ficando mais ácido, ele está ficando mais alcalino, Aumentar o pH é tornar mais alcalino. Então, pelo contrário, a injeção de CO2, ele vai fazer o quê? Ele vai causar uma redução do pH, Ele causa uma redução do pH do sistema. Portanto, a alternativa A está falsa. Vamos à próxima? Alternativa B. O CO2, quando retido na sua forma líquida nas rochas porosas, apresenta menor solubilidade no lençol freático do que se estivesse em sua forma gasosa? Claro que não, pelo contrário, Ele não apresenta uma solubilidade menor, ele apresenta uma solubilidade maior. E é importante você entender uma coisa que não é muito óbvia assim, Quando você pensa na água, olha aqui, ó, nós sabemos que a água, é um solvente que é polar, não é? A água é um solvente polar. E nós também aprendemos que o CO2,
né? É uma substância apolar. Então muita gente olha e fala, Rui, mas eu não entendo. Como assim o CO2 consegue se dissolver na água, sendo que esse cara aqui é apolar e a água é polar? E o semelhante dissolve semelhante, para onde é que ele vai? Não se esqueça de uma coisa aqui, tá? O único detalhe é que esse cara de fato não gosta da água. Em termos de polaridade, eles não se gostam. Porém, quando ele encontra a água, eles reagem, né? E a reação, ela produz ácido carbônico, que é uma substância bastante solúvel na água, né? E é por isso que eu posso dizer para você que esse cara, mesmo sendo apolar, ele é bastante solúvel em água, tudo bem? E na forma liquefeita, ele é muito mais solúvel do que na forma gasosa. Vale lembrar que gás gosta de ficar solto, gás não gosta de ficar preso dentro do sistema, né? E é por isso que para ele ser liquefeito, a pressão tem que estar alta, né? A temperatura dele tem que estar baixa, o que faz com que ele favoreça a sua solubilização no meio aquoso, ok? Então esse item está falso. Vamos ao próximo? A alternativa C, o CO2 retido no filtro é uma molécula polar. Pode parar, já está errado. Acabamos de dizer que o CO2 é uma molécula apolar, mas vamos continuar lendo. Enquanto que N2 e O2 presentes no ar expelidos do filtro são mais polares que o CO2. Pelo amor de Deus, tanto essa molécula é apolar, quanto essa é apolar, quanto o CO2 também é apolar. São 3 substâncias apolares. Então, tudo cagado nesse item aqui, né? Vamos ao próximo? A alternativa D, se o reagente químico dentro do cilindro for H2O, reagirá com CO2. Beleza, reagirá com CO2, né? Lembra que a água reage com CO2 produzindo ácido carbônico, né? E formando bicarbonato, um ácido diprótico forte que tem essas duas constantes. Na verdade, não. Ele reage com a água. Lembra da reação que eu te mostrei? O CO2 reage com água, tá? Produzindo para nós o quê? Vamos por aqui, ó, o H2CO3. Tudo bem? Que é o ácido carbônico. Esse cara não é o bicarbonato, é o ácido carbônico. Esse cara aqui, né, o ácido carbônico, tá? O ácido carbônico, ele é um ácido diprótico, ou seja, ele libera 2H+, não é? Só que ele também não é forte. Esse cara aqui, ó, é um ácido, tá? Vou colocar aqui, ó, que é diprótico, isto é, libera 2H+, só que ele é fraco, tudo bem? Ele é fraco. Então já está tudo errado, tá? Agora, só para colocar para você a questão do bicarbonato. A gente sabe que o H2CO3, por ser diprótico, né, ele vai liberar 2 prótons. E cada próton vai ser liberado em uma etapa do processo. Numa primeira etapa, ele se ioniza liberando o primeiro próton, isto é, o primeiro H+, mais o íon bicarbonato, né? Então a gente tira um H+, sobra apenas o bicarbonato. E esse cara que tem essa constante que ele me deu, de 4,5 vezes 10 a menos 7. Depois o bicarbonato formado, que é o HCO3-, se ioniza novamente, né? Liberando para nós o segundo próton, tá? O segundo próton mais o íon carbonato, que é o CO3-2-, ok? Portanto, essa daqui que tem essa constante K2 igual a 7 vezes 10 a menos 11. Então o erro daqui foi falar que ele formava o bicarbonato. Não, ele forma o ácido carbônico, que é um ácido diprótico fraco e não um ácido diprótico forte. Então assim, completamente errado. Então nós sabemos que a alternativa E tem que ser a resposta, né? Mas vamos analisar o que ela dizia? A alternativa E, se o reagente químico dentro do cilindro for NaOH, ocorrerá reação com CO2, formando carbonato de sódio sólido e água. E isso faz total sentido, não é? Como eu disse para você, essa é a nossa resposta. E por que faz total sentido? Ora, raciocina comigo. Se o CO2 ele é um óxido ácido, ele tem grande interesse por bases. E o NaOH é uma base, concorda? Então o que pode acontecer? Ó, imagine que o CO2 encontre NaOH. Tudo bem? Encontre o NaOH. O que ele vai produzir para nós nessa reação? Ele vai produzir carbonato de sódio, que é o Na2CO3, também conhecido como soda ou barrilha, tá? Juntamente do que? De H2O. Então essa reação que você está vendo aqui seria a reação que aconteceria caso lá dentro daquele suporte nós colocássemos NaOH. Então, por ser uma base, ele neutraliza o óxido ácido, produzindo um sal mais H2O. Então a alternativa E é a nossa resposta final. Bacana, não é, criatura? É claro, mas se você não entendeu alguma coisa nessa resolução, já sabe, não é? Comenta aqui embaixo que eu respondo pra você. E é claro, esse daqui é apenas um vídeo de uma playlist inteira da UEL pra você, né? Então vai lá, maratona, que com certeza vai te ajudar a se dar bem nesse vestibular, ok? Espero você então na próxima questão.